Amigos prefeitos e prefeitas, nós estamos de volta com o nosso programa Sala de Visitas e para falar sobre um assunto muito importante dentro da gestão municipal, dentro da estrutura, né, das prefeituras, que é o Departamento de Relações Humanas, o chamado RH. A AGM, no iniciativo da AGM, foi promovido um encontro, né, do RH público municipal. Foi um primeiro encontro, a gente trata primeiro que certamente no futuro outros serão realizados devido ao grande sucesso que obteve exatamente esse primeiro. Nós estamos aqui com a coordenadora desse encontro, que é a Ludmila Borba. Ludmila, prazer estar aqui. Obrigada. Tudo bem? Prazer. Bom, uma avaliação do que foram nesses 2 dias de encontro, né? Pelo menos teve participação, teve uma grande participação, né? Teve. O pessoal escutou o chamado, né, do RH para a gente se encontrar, para a gente falar sobre as nossas experiências, para a gente trocar experiências com outros colegas, para a gente aprender com os especialistas, os professores que teve aqui nesses 2 dias. O pessoal foi muito participativo, da primeira palestra à última, o auditório lotado, o pessoal perguntando, querendo saber mais. Então a gente viu que realmente era uma deficiência de pessoas que vivem a área de pessoal todos os dias, a gente trocar todas as experiências. Teve o papo de gestão com o Zé Délio, que foi maravilhoso. Todo mundo achou super fantástico a visão que ele tem sobre o RH. A gente viu que o gestor também se preocupa com a área de pessoal. Mesmo às vezes no dia a dia, na nossa correria, a gente se achar assim que está sendo esquecido, que não tem tanta importância. Mas hoje, nesses 2 dias, a gente viu a importância que tem a área de pessoal nos órgãos públicos, nos municípios. Pois é, com essa importância realmente dentro da estrutura do município, normalmente a prefeitura tem uma estrutura muito grande, né? Mas o RH praticamente atua em todas as estruturas, sim, né? Praticamente não, certo? Né? Não é um setor isolado, é um setor estruturante. A gente está em todos os lugares. Onde tem gente, tem recursos humanos. Bom, e qual a orientação você passaria hoje para dar uma eficiência maior a esse departamento? Bem, a gente precisa se atualizar. As coisas acontecem, né? O mundo lá fora vai girando e a gente não pode ficar aqui só olhando para os nossos problemas. Todo mundo veio aqui para ter esse respiro, para ver o que está sendo, as atualizações que estão acontecendo, para ver a tecnologia, né, o avanço que está acontecendo, dos dados que a gente pode utilizar para ajudar os gestores, para o RH ser o parceiro da gestão e assim, levando sucesso para a gestão, todos ganhem. Hoje a população, os profissionais, né? Agora, essa relação entre exatamente o departamento, a coordenação e o servidor, acho que evoluiu muito, não? Evoluiu bastante. Antes era um quartinho, um cantinho, isolado, né? Isolado, só aliás, quando alguém era chamado RH, até aí... É algum problema, meu Deus, o que está acontecendo? Mas hoje não, já mudou bastante. Né? Já mudou bastante, né? As relações pessoais, a gente tratou muito também no primeiro dia, que a gente tratou de liderança, gestão, relações pessoais, porque as pessoas, os servidores, são os nossos clientes. Então, a gente precisa tratar também as normas aí, de saúde, né, do trabalhar. Então, o RH, ele está envolvido, ele tem que estar envolvido em todos esses assuntos. Ludmila, então, um detalhe interessante, não sei se você concorda, mas o RH também, ele tem ele pode dar um retorno político muito grande para o gestor, que é claro, o prefeito, a prefeita, o gestor, é claro, é um político que tem que estar. E o RH é exatamente certa ligação, né? Dependendo de como atuar o RH, pode provocar até mesmo um desgaste para o gestor. Sim, sim. Então, o RH está envolvido também no sucesso ali da gestão. Então, a gente tratando bem os servidores sendo bem capacitados para poder exercer ali a função dele, levando política pública para a população, que é esse o intuito, todos vão ganhar. Alguma informação a acrescentar? Sim, a gente cuida de gente. O RH cuida de todos os servidores, seja 600, 1.000, 10.000, 45.000 pessoas. E nesses 2 dias, a gente tratou de cuidar dos profissionais de RH, desse profissional que cuida de gente. Ludmila, muito obrigado pela participação, em nome aqui de toda a diretoria da GM, ok? Obrigada, GM. De volta falando sobre o encontro, né, de RH público municipal. Nós estamos aqui agora com Petrônio Pires, ele é auditor de controle externo do Tribunal de Contas Municipais, também esteve participando desse curso e fazendo uma palestra. É um prazer estar aqui, viu, Petrônio, em nome da AGM. Basicamente, qual foi o teor da sua participação? Olha, o encontro é muito importante, né? Falar de RH, falar de pessoas. E a gente precisa entender que o maior gasto da administração pública é com pessoas, é a folha de pagamento.
A lei de responsabilidade fiscal traz para a gente uma limitação para o gasto público com o pessoal. E lá fala que os municípios podem gastar até 60% da sua receita corrente líquida. Então, na palestra, né, eu abordei esse tema. Falar, olha, como, né, que a administração pública vai administrar esse custo, esse gasto que ela tem, e de que forma isso concilia com a contabilidade, porque o RH ele tem que falar com a contabilidade, não pode ser inimigos, né? Os dois precisam, essas duas áreas precisam estar próximas, precisa ter uma harmonia. E para que seja classificado corretamente os eventos da folha de pagamento, que o RH que faz isso, e para que a contabilidade possa contabilizar e não dar problema para o prefeito durante a sua prestação de contas, porque ele tem que atender um limite da lei de responsabilidade fiscal, um limite legal. Pois aí tem duas partes. A primeira, a relação com os servidores, né, que essa, inclusive, por exemplo, o pagamento de uma folha fora de época, atrasada, isso provoca um grande desgaste. Perfeitamente, né? O gestor, ele precisa ter ali, porque todas as receitas dos municípios, que os municípios arrecadam, está ali para fazer o quê? As despesas, né? Fazer face às despesas. A despesa vai ser com investimento, as despesas serão para a melhoria da qualidade de vida da população e para mimo do serviço e prestação de serviço por parte da administração pública. Esse serviço prestado pela administração pública, quem faz? O servidor. Então, o servidor precisa ser remunerado dentro do mês, né, ou de preferência, né, que o servidor receba, e eu acho que isso hoje é uma realidade, que o servidor receba em dia, para que ele possa ter condições suficientes de prover a sua família e estar ali imbuído de um espírito de trabalho, um espírito de levar benefício ali para toda a coletividade através dos seus serviços que são prestados pela administração pública. Agora, Pedro, na outra parte, que é a parte legal, né, que é a obrigação de prestação de contas, né? Isso. E cabe, né, o RH, ele tem um fator importante que é os dados de folha de pagamento, os dados de cadastro. Todos esses dados são encaminhados ao Tribunal de Contas, aos órgãos de controle. Né? Então, em especial, já o tem uma Tribunal de fiscalização Contas, muito forte, né? Quando mais vai passando, vai evoluindo, vai aperfeiçoando, vai aumentando também a fiscalização, as exigências, a legislação. Justamente, porque a folha de pagamento, como eu disse anteriormente, é o maior gasto do município. Então, esse valor precisa ser auditado, esse valor precisa ser fiscalizado, porque ele precisa ser bem empregado para que o servidor possa trabalhar e levar o benefício para a população, através dos serviços que são prestados pela administração. E aí nós temos prazo, né? Então nós temos que encaminhar os dados referente ao cadastro dos servidores, o plano de cargos e salários, a folha de pagamento. Quando se trata de um servidor inativo, a gente vai precisar mandar os documentos referentes à prestação de contas, referente à aposentadoria, referente às pensões que podem surgir desses servidores públicos municipais. Então, e isso tudo é legal, né? É uma parte legal, uma parte que precisa ser feita, e o RH tem um papel fundamental nesse aspecto, né? O contador envia a prestação de contas, mas ele envia com dado baseado e provido pela o RH, né? O setor de folha de pagamento, o setor de recursos humanos. Agora, do município. Fazendo só um adendo e uma ilustração, essa questão do cumprimento da lei de responsabilidade fiscal, muitas vezes o prefeito e a prefeita fazem uma verdadeira ginástica. Por quê? Porque ultimamente os recursos dos municípios têm reduzido ou ficam estagnados. Agora, normalmente os gastos, né, com os servidores, eles nunca se reduzem. Eles estão sempre aumentando, atualizando, então a dificuldade é muito grande. Você daria alguma dica especial para os nossos profissionais de RH aí dos 246 municípios? Olha, a dica que eu falo, né, para esse pessoal é se capacitarem, né? Esse evento aqui mostra, né, a importância que tem a capacitação. Tem que atualizar mesmo, né? Tem que atualizar, o evento está lotado, muitas pessoas de quase todos os municípios representados aqui. Eu acho que isso é importante porque a capacitação vai fazer com que ele cumpra a legislação e faça o trabalho bem feito e, né, também cuidar das pessoas, que é cuidar dos servidores que estão ali nos municípios. Paulo, muito obrigado em nome da diretoria, principalmente pela sua participação aí nesse evento, ok? Eu que agradeço e até a próxima. Paulo, exatamente. Bom, portanto aí, abordando em temas importantes, é um tema muito amplo, né? E automaticamente ficaríamos aqui muito tempo para falar sobre ele, mas de qualquer maneira deu para ter uma visão mais ou menos do que foi aí esse encontro do RH Público Municipal. A GM, juntos somos mais fortes.